Olá a todos. Bom, esse vídeo ele faz parte de uma série que vai ser colocada aqui no canal sobre hidrologia espacial, mais precisamente com os dados do SWOT, do satélite SWOT. Bom, eu gostaria aqui de deixar alguns agradecimentos inicialmente a duas pessoas, ao Luiz Henrique Maldonado e ao Daniel Moreira. E ambos sempre também proporcionaram e também me ajudaram muito para entender mais sobre esse dado e também conseguir estar mostrando isso aqui para vocês. Então fica o agradecimento. Bom, esse site que vocês estão vendo, que é do Hidrologia Hydrology from Space, se trata de um evento que antecede a data dessa gravação desse vídeo, mas precede, na verdade, né, que vai ser dia 29 de outubro. Eu tô gravando esse vídeo no dia 27. Mas esse evento é realizado, as últimas edições foram realizadas no Brasil e trata-se de hidrologia espacial. Então, é um evento muito interessante para fazer esse tipo de discussão. Então, fica aqui para as pessoas acompanharem. Esse ano vai ser em Belém do Pará, mas a cada 2 anos acontece. E aqui a gente já pode também ver, para quem não conhece os dados do SWOT, algumas possibilidades. Aqui tem um exemplo que foi realizado, que o pessoal conseguiu medir a parte da inundação, né, que aconteceu em Porto Alegre, nesses últimos fenômenos de inundação que tiveram por lá. Então esses dados foram possíveis de serem demonstrados, nesse caso em 2 dimensões, pelo satélite SWOT, pois ele consegue medir o nível da água de uma maneira que, assim, sem precedentes. Não teria como fazer isso pelos métodos tradicionais de hidrologia que nós temos. Enfim, convido a todos a darem uma olhada nesse site aqui para entender a agenda do evento e também acompanhar nas próximas. Bom, o que eu gostaria de mostrar inicialmente? Bom, esse site aqui, existem vários outros sites que falam do SWOT, mas eu acho que esse aqui ele tem um resumo bem legal. E como a ideia dessa playlist é ser bem prático para vocês conseguirem acessar os dados, então acho que para ter um overview, aí cabe a cada um também a se aprofundar mais sobre o dado, mas em geral o satélite foi lançado nessa data, em 2022, então a gente já tem aí um período de dados razoável. O objetivo dos dados é medir a altura do mar e a altura continental aí numa faixa de 120 km de largura. Então, ele tem duas antenas e usam a tecnologia de interferômetros, e aí você consegue, a partir dessas duas antenas, ter uma varredura de pontos. Então, ele é um pouco diferente dos outros satélites que mediam a altimetria, por exemplo, o JSON-1, o 2, o 3, que tinha só o feixe nadir, né? Então, o tempo de revisita, que também é importante, é 21 dias. E aí depende muito também do local, porque tem locais que ele passa mais de uma vez e acaba tendo um intervalo menor. Esse aqui é o tempo, o máximo, né? E, enfim, aqui quais são as possibilidades? No continente, o objetivo é resolver rios de até 100 metros de largura. E também em zonas úmidas ou reservatórios de 250 a 250 metros, no mínimo. A precisão é de 10 centímetros ali para a altura da água e 1,7 centímetros para 1 quilômetro para a inclinação. Eu acredito que essa parte aqui seja em relação à inclinação da abertura do satélite, né? E assim, uma coisa que é interessante é que esse satélite ele vai conseguir quantificar toda a parte de água, pelo menos 90% da superfície do globo, a cada 21 dias. Então é uma coisa realmente impressionante. E como é uma tecnologia nova, a gente percebe muito a dificuldade que é para você conseguir acessar esse dado. Realmente a gente lê muito paper, mas na verdade a parte prática mesmo, a gente acaba às vezes focando mais nas universidades, e cada um tem processo de uma forma, tem um software ou tem um método. Então o objetivo aqui é trazer uma forma, não é a única, mas pelo menos tornar mais possível de ser acessado esse dado. Bom,
o que eu recomendo inicialmente? Primeiro passo, entrem nesse site, me cobrem se não tiver na descrição do vídeo, mas está aqui também, ó, para vocês verem. Esse site aqui a gente vai ter algumas informações e uma delas que é muito importante é esse aqui, que a gente precisa entender qual é a cobertura do satélite. Então vocês baixem esse arquivo, eu já estou com ele aberto aqui, tá? Ele é um arquivo meio pesado, não é tão pesadinho, mas ele sobrecarrega aí um pouco a tela. Então vocês conseguem observar que assim, ele vai passar em grande parte, né, de todo o globo terrestre. E pro meu caso aqui, que eu estou interessado, na verdade a gente pode pegar aqui uma área, poderíamos pegar uma área aqui, ó, nesse reservatório. Por exemplo aqui, ó, isso aqui é uma usina e isso aqui é outra usina no Rio Paraná, tá? Então aqui você tem a direção do feixe Nadir e aqui você tem as duas passadas, no caso os dois quadrantes que o satélite está medindo em cada antena. Então ele mostra aqui qual que é o sensor, né, e qual que é nesse caso o PES e o quadrante. Na verdade é o PES e o tile, que eles chamam assim, né, tail. Então essas duas informações lá na frente vão ser importantes, porque a gente consegue baixar a nuvem de pontos para cada quadrante desse de forma individual. Então isso ajuda também na otimização dos arquivos e quais arquivos baixar. Então isso é importante. E aí ajuda também para vocês investigarem qual área, porque às vezes pode ser que para uma mesma área, ó, por exemplo aqui, ó, essa área aqui vai ter esse PES que vai passar e vai ter esse outro PES que vai passar. Então são duas trajetórias do satélite que você vai ter para uma região coincidente. Então é interessante fazer esse tipo de avaliação. Bom, o que eu também queria mostrar nesse vídeo mais introdutório é até onde vocês conseguem chegar com esse tipo de observação. Eu separei duas imagens para vocês aqui, que eu preparei para o reservatório de Itaipu, que é a área que eu trabalho. Aqui vocês observam então que tem duas datas, né? É um arquivo aqui que você consegue ver a questão da passada do satélite. Esse aqui é o PES 520, que cruza o reservatório numa direção, e o 283 que cruza em outra. O que é legal? Esse dado que vocês estão vendo é o dado que chama-se PixCloud. Dentro desse PixCloud é como se você tivesse para cada quadrante desse, você tem um arquivo. E aí quando você faz a união desses arquivos, você consegue plotar a nuvem de pontos em classificação. Porque o próprio arquivo que você consegue baixar já tem para cada ponto uma classe. Então isso permite você entender, né, a dimensão do seu dado e também a classificação dele. Então vocês observem aqui que boa parte do reservatório está classificado corretamente como água, mas em alguns locais a gente tem algumas interferências, e isso possivelmente por conta do feixe Nadir aqui, que é onde costuma-se ter mais problemas, mais ruídos. Existem formas de tratar também esse feixe Nadir, mas à medida que se afasta, os dados tendem a ter uma precisão maior na questão da classificação. E aqui uma outra passada também, ó. Então aqui eu fiz um downscale, tem 300 mil pontos aqui só, mas assim, para essa região total eu fiz a soma, em média dá 20 milhões de pontos, contando tudo aqui. Então, assim, é realmente um dado sem precedentes, né? Então por isso que eu digo que vale a pena a gente investigar isso e tentar usar isso, principalmente aqui no Brasil, que para algumas regiões são carentes de dados, como na Amazônia, mais ao norte. Então é importante a gente fazer esse tipo de divulgação e contribuição para que a comunidade consiga de fato trabalhar com esse dado. Bom, eu me coloco também à disposição para tirar dúvidas e também para grupos de estudo, para quem quiser entender mais, para quem tiver sugestões, para a gente poder avançar nesse tema.
Bom, acompanhe então a série de vídeo. A ideia inicial desse vídeo era dar uma introdução e a gente agora vai seguir para o próximo passo, beleza? Então, obrigado a todos, até o próximo vídeo.